Olá! Vamos dar continuidade às nossas práticas de educação somática na intenção de observar melhor e reconhecer os padrões respiratórios. Então, sente confortavelmente. Eu estou aqui sentado no chão, mas se para você não for confortável sentar no chão, eu sugiro que você sente numa cadeira ou num banquinho onde as suas pernas fiquem a 90 graus e você possa ficar bem confortável, sem usar o espaldar da cadeira, certo? Se ela tiver. Então, apoie as mãos sobre as coxas de uma forma confortável para você, tanto faz se as palmas vão estar para cima ou para baixo. E feche um pouquinho os olhos e tente trazer a atenção para a sua respiração. Procure não interferir, veja se é possível só observar. E observe os movimentos respiratórios acontecerem naturalmente. Onde você sente predominar o movimento respiratório agora? Se você preferir, você pode começar a trazer as suas mãos para a região das suas costelas. Abra os olhos um pouco e vamos começar na região das costelas abaixo do busto. Então você pode sentir se tem movimento nessa região. Se dedique um tempo, se precisar, feche os olhos. Você também pode observar agora nessa outra região. Se essa posição dos seus braços for desconfortável, você pode cruzar os braços e palpar com a mão oposta no lado das costelas. Observe se você percebe movimento nesse outro espaço, nessa nova altura do seu tórax. E você também pode trazer as mãos aqui no alto do peito e sentir se você também percebe algum tipo de movimento nessa região. Se você ainda não viu a nossa conversa um pouco mais teórica sobre a respiração e como ela pode influenciar todo o seu corpo, eu sugiro que você volte para esse vídeo. Ele vai estar na descrição dessa aula. Então, uma vez que você percebeu mais ou menos como a sua respiração está acontecendo agora, eu sugiro que você deite para observar. Dessa vez, se você for precisar, eu gosto de ter o apoio de livros, mais ou menos 2 dedos ou 3 dedos seus de altura, como ficar confortável para o seu pescoço. Então, eu vou usar essa altura de livros. Como é que eu sei a altura de livros que eu preciso? Se você quiser, você pode deitar sem os livros primeiro e observar se o queixo fica muito distante do peito, se a nuca fica encolhida aqui atrás. Então, se isso acontecer, é preferível que você coloque uma altura suficiente de livros que permita que o seu queixo fique confortável, que a sua nuca não encolha. Então, apoie os livros ou uma toalha enrolada na cabeça para deixar o seu pescoço confortável, a relação da cabeça com o resto do corpo bem fisiológica. Solta o peso para o chão e observa as sensações. Como é que está o contato do seu corpo com o chão agora? Qual é o comprimento das pernas, o contato das pernas? Como é o contato das costas, do lado direito, do lado esquerdo? O contato das escápulas? Qual é o contato e o comprimento dos braços? Compare o lado direito com o lado esquerdo. Observe a sensação da barriga, a sensação das costelas, das clavículas. Qual é a sensação do seu rosto? Como a sua respiração se comporta agora que você está deitada? Você observa alguma conversa da sua respiração com o chão? Alguma parte do corpo empurra o chão quando o ar entra? Ou você sente um leve afundar quando o ar sai? Escolha qual é o seu lado melhor, especialmente considerando a parte superior do corpo: braços, ombros, pescoço, cabeça. Daí eu te convido a pisar os 2 pés e começar pelo seu lado melhor. Então, você vai virar a palma da mão do lado melhor para o chão
e vai esconder essa mão embaixo do glúteo do mesmo lado, como se você fosse pôr a mão no bolso, mas de uma maneira bem tranquila para o seu punho. Cuide de não esconder demais, porque a ideia é que o braço forme uma asinha de xícara em relação ao corpo. Daí, agora que você escondeu aí a sua mão, imagina que eu colei o teu cotovelo no chão e que você quer movimentar só o ombro desse lado que a mão está escondida. Então, você quer mandar o ombro para o teto e volta. Manda o ombro para o teto e volta. Observe que o ombro tem que ir para o teto, que está à sua frente, já que você está deitado de barriga para cima, e não em direção à sua orelha. Então, o ombro se afasta do chão quando ele vai para o teto, e ele se aproxima do chão quando ele retorna. Observe o movimento. O que é que acontece lá na escápula, na clavícula, no peito? Chega no externo, aquele osso do centro do peito? Passa pelo pescoço? Chega no pescoço? Observe especialmente o movimento de volta. Pode ser que tenha uns lugares que dê uns saltos, que pareça que você não tem controle do movimento nessa volta. Então, vai com calma, tranquilo. Daí dá uma pausa, descansa um pouco. Se precisar, você pode tirar a mão debaixo do seu corpo, mas se não estiver incomodando, pode permanecer. Daí agora você vai voltar para o mesmo movimento, manter o cotovelo colado no chão, afastar o ombro em direção ao teto e voltar. Mas você vai dar uma especial atenção à conversa desse movimento com a sua cabeça. O que é que o ombro convida a cabeça a fazer? Então, você pode escolher, por exemplo, mover a cabeça na direção oposta ao ombro que está se movimentando. Então, na medida que o ombro sobe, a cabeça gira na direção oposta. À medida que o ombro volta, a cabeça volta para o centro. Então, experimenta que o ombro gire, que a cabeça gire na direção oposta ao ombro que sobe e que quando o ombro desce, a cabeça volta para o centro. Como é que fica esse movimento? Qual é a sensação dele? Parece familiar para você? É tranquilo? Flui bem? E se você experimentar que a cabeça vá agora na direção oposta, de modo a ela olhar por cima do ombro que está se movimentando. Como é que fica o movimento agora? Que a cabeça está indo na direção do ombro que está se movimentando. Parece mais fácil? Mais solto? Mais familiar? Ou mais estranho? Lembre que cada corpo é único e que a prática é sua e que as suas observações é que importam. Veja se você está realmente permitindo que o seu ombro volte totalmente para o chão antes de começar um novo movimento. Observe como é que esse movimento flui dessa outra forma. E daí você vai dar uma pausa no centro. Vai experimentar tirar a mão debaixo do corpo, estender as pernas, observar um pouco as sensações. Que novidades o movimento trouxe para o seu contato com o chão? Como é que está a sua sensação de contato, de comprimento, de largura? Qual é a sensação de contato das escápulas, o comprimento e o contato dos braços, a sensação das mãos, do pescoço, do rosto? E a respiração? Veja se tem diferença da respiração do lado que já movimentou em relação ao lado que não movimentou ainda. Daí eu te convido a pisar de novo os dois pés, esconder a mesma mão embaixo do glúteo. Volta para a mesma posição do mesmo lado.
Volta para o mesmo movimento, cotovelo colado no chão, o ombro que se afasta. Para onde tua cabeça tem vontade de mover? A minha tem vontade de mover para o mesmo lado do ombro. Então vamos experimentar essa versão. E traga a atenção para o seu olhar. Seu olhar está indo junto com a sua cabeça ou está ficando no centro? Eu te convido a deixar o olhar caminhar junto com a sua cabeça. De modo que você vai observando o que você vê no teto na medida que a sua cabeça gira para o lado e volta para o centro. Experimente agora que o olhar vá na outra direção. O olhar vai na direção oposta ao que a cabeça gira. É possível para você incluir o olhar nesse movimento? Pode ser que pareça confuso. Não tem problema se você não conseguir. Experimenta tentar. O que esse trabalho exige de dissociar o olhar do movimento da cabeça e do ombro é a sua presença aqui e agora. Daí dá uma pausa, descansa um pouco. Experimenta agora que na medida que o ombro suba, a cabeça gira para o lado oposto. E quando o ombro desce, a cabeça volta para o centro. A princípio, deixa o olhar acompanhar esse movimento junto com a cabeça. Continua o movimento de ombro e cabeça da mesma forma, mas tenta que o olhar vá na direção oposta da cabeça. Como é que fica o movimento quando o olhar vai na direção oposta da cabeça? Lembre que você não tem que conseguir, você só tem que tentar. E que a sua principal intenção nessas práticas é de encontrar o menor esforço, a facilidade, o conforto no movimento. Ainda que para isso ele tenha que ficar menor, mais lento, porque o que você quer é fluidez e conforto. E da próxima vez que todo mundo voltar para o centro, dá uma pausa, tira o braço lá, a mão debaixo do corpo, estende de novo as pernas e observa. Ficou mais assimétrico ainda um lado e o outro? Como você está percebendo as sensações de comprimento e contato do lado direito e do lado esquerdo? O lado que você estava movendo o ombro parece todo mais comprido, mais largo, mais em contato com o chão? Daí vamos experimentar o outro lado. Então, uma vez que você percebeu os contatos do corpo, comparou um lado com o outro, eu te convido a novamente pisar lá os dois pés no chão. Inclusive, eu vou tirar meu óculos, eu sugiro que se você usa óculos, você pode tirar também, talvez você vá perceber melhor as direções do meu olhar com esse outro lado. Então, esconde a mão embaixo do glúteo, lembra de não deixar o cotovelo muito próximo do corpo para o braço formar a asinha de xícara. Se essa posição do braço for muito desconfortável para você, você pode manter o braço estendido ao lado do corpo e fazer o mesmo movimento, mas se não for desconfortável, nessa posição vai ser mais interessante. Então, mantém o braço na asinha de xícara, imagina o cotovelo colado no chão e retomamos o movimento de levar o ombro para o teto e voltar. Leva o ombro para o teto e volta. E já começa a observar como é que esse movimento conversa com o seu corpo. Esse movimento do outro lado. Para onde sua cabeça tem vontade de mexer ou ela tem vontade de ficar parada no centro? O que é que acontece na clavícula, na escápula, no peito? Até onde o movimento progride no seu corpo? Experimenta então girar a cabeça como se fosse olhar por cima do ombro que está movendo.
e voltar para o centro na medida que o ombro volta para o chão? Que trajeto sua cabeça faz nos livros ou no chão? Você está permitindo que o ombro desça o mais possível para o chão antes de subir uma próxima vez? Experimente que cada movimento seja um novo movimento e vá tentando encontrar a facilidade. Como pode ser mais fácil esse movimento? Como é que ele pode ser mais fluido? E se a cabeça agora girar para o lado oposto do ombro, na medida que ele sobe, e voltar para o centro na medida que ele desce? Como é que o movimento fica para você? Que trajeto é esse que a cabeça faz quando rola para esse outro lado? Esse movimento é mais familiar do que o anterior ou é mais estranho? Faça mais umas 2 vezes, observando o fluir do movimento. Daí dá uma pausa, tira a mão debaixo do corpo, estende as pernas e já começa a observar as repercussões que esse movimento trouxe para o seu corpo, uma vez que você está movendo o outro lado. Daí pisa de novo os 2 pés, esconde mais uma vez a mão embaixo do glúteo, acomoda a posição do braço e volta para o movimento de elevar o ombro em direção ao teto e voltar. E deixe sua cabeça se movimentar para o lado que for mais confortável para você. E a minha sugestão é que você deixe o olhar acompanhar o movimento da cabeça. Então, na medida que o ombro sobe, a cabeça gira por cima dele, para o mesmo lado dele, o olhar acompanha. E se agora o olhar for na direção oposta ao movimento da cabeça? Então, na medida que o ombro sobe, a cabeça gira para o lado do ombro que sobe, mas o olhar vai na outra direção. Fica estranho fazer esse movimento? Seu corpo é convidado a fazer ele menor. Você sempre pode fazer menor, mais devagar. O que importa é que você perceba o movimento acontecer e procure o seu conforto dentro do movimento. Como pode ser mais fácil? Daí faz uma pequena pausa. Experimenta agora que na medida que o ombro suba, a cabeça gire para o outro lado. A princípio, deixa o olhar acompanhar o movimento da cabeça. Observa como é o movimento quando o olhar está acompanhando a cabeça. E então você vai começar a experimentar também que o olhar vá na direção oposta à direção que a cabeça vai. Como fica o movimento? Como fica esse outro movimento com a dissociação do olhar? É possível para você fazer esse movimento? Você não tem que acertar, você só tem que tentar e observar. Esteja presente no seu movimento. E da próxima vez que todo mundo voltar para o centro, dá uma pausa, descansa, tira a mão debaixo do glúteo, estende as 2 pernas. Agora que você fez os 2 lados, observe como é que está o contato do corpo com o chão comparado com aquela primeira vez. Como é que está o contato das escápulas? Como é que está a sensação dos ombros? O contato das costelas? A sensação de contato da cabeça? Você consegue perceber as costelas empurrarem suavemente o chão quando a entra? E talvez uma leve sensação de afundar quando a sai?
Perceba se a sua respiração parece mais ampla, mais fácil. Daí eu te convido a sentar novamente ou voltar para a posição que você assumiu no início dessa prática para observar a sua respiração. Experimente fechar um pouquinho os olhos novamente. Se conecte com a sua respiração. Qual é a sensação da sua respiração agora, comparado com a primeira vez que você observou lá no início? Você pode experimentar também tocar nas costelas, como você fez no começo. Toque primeiro nas costelas mais baixas e veja se tem movimento nessa região. Toque também na parte média das costelas. Lembra que a gente fez isso cruzando os braços? E observe essa sensação de movimento também, se agora é mais perceptível do que no início. Traga também as mãos no alto do peito e veja como você percebe os movimentos aqui também. Talvez você também esteja sentindo uma maior presença de movimento respiratório nas costas. O mais provável é que depois dessa prática, você esteja sentindo a sua respiração mais completa, mais ampla, mais fácil, mais fluida. Como nós vimos na nossa parte teórica, e se você não viu, eu te convido a ver, na descrição desse vídeo vai estar o link para essa aula mais teórica sobre a respiração. Talvez agora você esteja sentindo o movimento da sua respiração completa. Isso te ajuda a que o corpo funcione melhor, mais integrado, de maneira mais harmônica, e também contribui para que você esteja mais tranquilo, mais calmo, que você possa manejar o estresse de uma forma mais harmoniosa. Talvez até você tenha percebido que a minha voz aqui ficou diferente após essa prática. Então, continuemos no nosso caminho de bem-estar e permaneça na perseverança de fazer as suas práticas pelo menos meia hora por semana.